Olá pessoal, nós vamos começar nosso quarto dia de workshop, onde a gente vai falar hoje de subrelatório. A gente preparou aqui um material bem legal. Esse recurso ele vai ajudar muito ali para você fazer relatórios dentro do RP Meets, muito bacana, envolvendo várias coisas de setores diferentes, tá? Como vocês sabem, a gente está ali com uma série de itens e a gente vai repassar ali cada um deles. Hoje é sobre relatório. Hoje a gente vai preparar o que a gente vai aqui é o sumário, né? Esse material vai ser disponibilizado ao final de cada dia, né? No final do dia de hoje a gente vai enviar esse documento e a gente focou aqui em algumas características do que é o workshop. O workshop é focado, né, para pessoas que querem desenvolver, né? Então, pessoas que são da área de tecnologia que já tem lógica de programação, né, nos seus estudos, podem ser pessoais ou profissionais, mas é fundamental ter lógica de programação. O resto a gente está treinando aqui. Nós vimos na aula 1 já aqui, ó, repassando rapidamente como que faz SQL simples, né? Que criamos aqui. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, sugiro que volte para esse assunto que é a base. Não importa qual linguagem que você programe, todas vão gerar por trás SQLs para conectar com o banco. Então, qualquer banco de dados vai usar o que a gente chama o SQL ANSI, que é o que a gente está o que a gente apresentou nesse dia 1, né? E depois a gente falou dos relatórios, a gente está ali com como montar um relatório simples, né? E a gente falou até um pouquinho de alguma coisa que é mais avançada, que é a fórmula dentro do relatório. Então é outro curso bem legal para você assistir. E falamos no terceiro dia das tabelas que tem internamente no RP da MITS, né? Então a gente criou ali o dicionário de dados, deixamos algumas queries prontas para facilitar, explicamos como que é a dinâmica, são mais de 1000 tabelas, a gente não falou de todas, obviamente, mas falamos de como que foi pensada a estrutura das tabelas para você aproveitar e com isso usar em qualquer outra necessidade, mesmo que eu não tenha explicado onde guarda aquela tela na tabela, né? Então só essa explicação de como que é a estrutura já vai te ajudar, tá? Então é um curso legal, né? E hoje a gente vai criar um relatório, a evolução do primeiro, né, um relatório com um subrelatório. Só que eu não vou falar de novo como que cria relatório, como faz todo o processo, né? Eu vou considerar que você já assistiu a aula 2, né, o dia 2 do workshop, para conseguir desenvolver esse relatório de hoje. Então eu vou considerar isso como verdade, tá? Mesmo que você não tiver assistido, não tem problema, você vai conseguir compreender, tá? Alguma coisa ou outra, mas como que ele puxou os campos para a tela, né? Como que essa informação é conectada com RP, né? Isso aí tá lá, você vai ficar na dúvida, mas vai conseguir depois assistir o dia 2 e esclarecer, tá? Então vamos lá. Aí esses itens todos eu também já dei uma explanada no primeiro dia, eu falei o que é cada dia desse, né? A gente está aí fazendo um trabalho bem legal, onde a gente vai conseguir dar possibilidades para o nosso desenvolvedor mito, né? Que é o cara que entende da plataforma MITS, desenvolver qualquer coisa para o cliente, até ter a oportunidade de aumento salarial, financeiro, de renda, em função desse conhecimento que a gente está dando aqui gratuitamente, com a ideia de expandir essa comunidade, né, que já está há 15 anos aí no mercado, tá? Então, assistam, vamos com a gente que vai ser muita coisa legal até o final. A gente está aí, a gente está falando até o ano que vem, né? Tem coisas para a gente olhar, beleza? Então vamos lá, o curso de hoje, né? O que nós vamos ver hoje?
né? Aqui eu deixo o link, esse material eu mando para você, que é do dia 2, tá? Então, se você acessar esse YouTube aqui, esse está encurtado, mas você vai ver todos os outros materiais lá do dia 1, dia 2, dia 3. E esse do dia 4 de hoje a gente vai subir em seguida, tá? Então, quando que é necessário criar um relatório? Com dois relatórios, com sub-relatórios. Primeiro entender, né? Por que eu criaria dois relatórios, né? Por que há uma necessidade de criar? Por que eu não posso pegar o que eu veio da tela e já jogar no relatório, né, padrão? Sim, a maioria dos relatórios você pode fazer assim, né? Não tem problema. Mas quando você envolve muitas entidades, e essas entidades que a gente chama 1 para N, né? Onde você precisa ali estar dando informações de eu quero venda do pedido com item, mas também eu quero a inadimplência desse cliente, dessa venda, sabe? Então a inadimplência já é a tabela financeira, já está em outro lugar, não está envolvida ali no processo. Se eu boto ela dentro da query, o que vai acontecer? Meus dados vão ficar corrompidos, né? Não vão ficar corretos, né? Então eu preciso criar um subrelatório para uma query à parte, né, que vai colocar dentro do relatório, para a gente conseguir incluir essa informação dentro do relatório principal e com isso ser possível visualizar ali a informação para o usuário com um relatório só, né? A sensação que o usuário está gerando um relatório só, mas na verdade por trás são N relatórios ali envolvidos, tá? Então isso aí vai ser legal de a gente montar, porque é uma dinâmica que a gente consolida, porque hoje é muito dinâmica, né? O gestor ele quer pegar um relatório, quer um gráfico, eu quero que no relatório saia informação de um setor, saia de outro, né? Então eu não quero ficar abrindo um monte de tela, né? Um monte de relatório para tomar a minha decisão, eu preciso de algo mais objetivo, e é aí que serve a gente criar o subrelatório, tá? Ao contrário do que muitos acham, o subrelatório não precisa estar no mesmo mundo, né, universo do relatório principal. Eu posso ter entidades totalmente separadas, com nenhum vínculo. Um vai mostrar a venda de um estado e o outro pode mostrar a inadimplência dos últimos 3 anos de outro estado, que não tem nada a ver, sabe? Então, isso aí é um mito. A gente acha, vou criar relatório, eu vou ter que. A gente vai ver que é o link, né? Eu vou mostrar como faz o link entre dois relatórios, mas não precisaria ter link, né? Eu poderia criar relatórios totalmente independentes que não vão ter amarração, mas só para vir na mesma tela, né? Essa é a ideia. Então, não precisa estar tudo no mesmo mundo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo quando a gente for para a prática. Para a gente criar relatório, a gente precisa criar tabela, a gente precisa ver as tabelas e a gente vai precisar sempre acessar o curso 1. No curso 1, a gente deixou como consultar as tabelas do RP e como consultar os campos da tabela. A gente sempre vai ficar buscando essa informação. Então, esse curso 1, ele vai ser o curso 3, né, na verdade. Na verdade, o curso 1 ele vai mostrar como lista as tabelas e no curso 3 ele vai mostrar como que essas tabelas são compreendidas, né? Então sempre você vai buscar ali, porque para você criar qualquer coisa no sistema, como eu falei, não só o nosso, você precisa ali estar envolvido com queries, né? Quando a gente não está falando de API, a gente também tem um local que você cria as APIs, mas nesse caso aqui, relatório, a gente está buscando informação direta da base de dados e para isso a gente precisa conhecer como que a tabela funciona. E aí a gente deixou ali um comandinho que mostra a lista, as tabelas listadas e os campos das tabelas, né? Então, vamos lá. O que eu fiz? Como eu falei, eu estou deixando pronto aqui as informações dos scripts, né? Então eu montei aqui já um script que isso a gente faria normalmente na mão, né? Onde eu teria que criar essa informação lá na macro, mas eu vou pular essa etapa porque não tem porquê a gente fazer isso já que a gente fez nas aulas anteriores, né? Então eu vou simplesmente dar um Ctrl A aqui, vou Ctrl C e vou colar essa informação
minha tabela. O que eu estou fazendo aqui? Só para vocês entenderem, pessoal. Eu estou criando minha macro, depois a gente vai ver lá. E os filtros da macro são dinâmicos, né? Você monta ali para criar dinamicamente. E aí com isso ele já desenha a tela. É muito maneiro, através de ações no banco. Normalmente você não vai fazer isso por comando, você vai fazer de uma forma visual. Só que eu estou deixando o comando aqui para agilizar nosso processo, porque o propósito hoje é montar relatório e não montar macro, porque a gente já viu isso antes, beleza? Então vou dar um execute aqui, deu tudo certo, né? Então foram incluídas e vocês vão ver o que isso representou aqui na prática, tá? Então se eu venho aqui na tela de macro, qual que é o nome do relatório que eu tô criando? Eu coloquei aqui, ó, nome do aqui, ó, no meu histórico de manutenção, tá vendo? Então, eu vou procurar ali na minha consulta o insert que eu acabei de fazer, né? Inclusive insert, update, vai ser tudo assunto do próximo dia, tá? Que vai ser ainda esse mês, pula esse sábado no outro. Vamos lá. Então, tá vendo aqui, ó, todos os três inserts que eu fiz lá, eles estão aqui. Só que esse é o principal, tá? Então aí vem, para eu montar o relatório, eu primeiro preciso criar o relatório principal, tá? E eu também estou considerando que esse relatório principal já existe. Você já tem conhecimento, porque a gente já fez isso no dia 2. Então eu montei aqui um relatório, tá? Estou colocando aqui o caminho o nome desse relatório, eu criei o RPT Histórico Manutenção e vou visualizar ele, tá? Vou vir aqui em imprimir e visualizar. Tá vendo aqui o período, tá? Vou colocar aqui sem critério nenhum. Esses campos aqui do filtro que são criados dinamicamente, tá? São aqueles comandos que eu dei no banco de dados, ele entende aqui e já monta a tela. A tela é toda criada via banco de dados, isso é muito legal. E que na prática, se você fosse construir isso na mão, são os filtros que estão aqui, tá? Então você vai criando campos aqui, eles vão aplicando lá naquela tela de forma dinâmica. Não tem programação nenhuma, é tudo muito visual a criação, tá? Muito fácil e simples. Eu vou visualizar tudo aqui, vamos botar do dia 1º, vai. Dia 1º de 2023, vocês vão ver que eu vou forçar um erro, tá? Por quê? Como vocês vão entender agora. Ó. Ele vai rodar bonitinho, só que ele deu pau. Por que ele deu pau? Falha ao carregar o relatório. Então eu preciso apontar meu relatório para onde ele está, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no parâmetro. Deixa eu ver aqui. E vou dizer que ele está aqui, ó. Meu relatório nesse momento está nesse caminho. Tá feito ali, né? Então beleza, e se eu visualizar ele agora, eu vou conseguir, né, visualizar tranquilamente, né, as informações. Então esse cara aqui, eu também eu forcei uma situação. Primeiro eu vou tirar aqui, que eu estou dizendo que ele tem subrelatório, então ele está tentando buscar o subrelatório, só que eu removi de lá, tá? Então isso aí tudo está programado. Se eu visualizo agora, então provavelmente ele vai fluir. Beleza? Então tá aqui meu histórico de manutenção, mas não apareceu nenhuma, né? Então vamos primeiro gerar conteúdo aqui, tá? Para depois a gente partir para o relatório. É uma coisa muito comum, tá, pessoal? A gente nunca monta um relatório, extrai dados de um banco de dados sem estar sabendo de onde a gente está buscando, porque montar um relatório, programar é simples, não tem dificuldade nenhuma. Esse curso você vai assistir 1, 2, 3 vezes, você vai pegar a manha. Tá? Mas o que é um grande lance que eu sempre trabalho com o time interno da MITS, a gente, nós temos que ter consistência dos dados. Os dados têm que bater em centavos. Eu brinco que qualquer relatório padrão da MITS, todos batem em 1 centavo, senão eu pago até uma caixa de cerveja, porque a gente tem essa preocupação dos dados baterem, né? Que é muito comum. Muitos sistemas aí não se preocuparam com isso, falar, mas esse relatório aqui é com objetivo tal, por isso que não bate com o outro, só que não existe isso. Se os dados são buscados, as queries são
bem feitas e você tem a preocupação em gerar a consistência, todos os relatórios vão bater, como é o RP da MIPS, tá? Se você tira um relatório de venda, um relatório de movimentação de curva BC, um relatório de ranking de cliente, todos vão bater no total. Obviamente, ranking vai mostrar uma coisa, o curva BC é outra, mas os dados, no final, a soma precisa bater. E para isso, precisa se preocupar com o que eu vou fazer agora. Eu vou criar um cenário. Isso que é legal. Eu vou entrar lá na ocorrência porque o nosso objetivo, tá, pessoal? Só abrindo um parênteses aí, que eu fui direto, histórico de manutenção, o que é isso? Isso é um relatório real, tá? De um cliente que ele pediu, inclusive eu falei com ele ontem que eu iria usar esse exemplo, que ele pediu para falar, Rodrigo, eu tenho as ocorrências com meus equipamentos, mas eu gostaria de saber, um cliente me liga e fala assim, olha, eu quero saber qual a manutenção desse equipamento que foi dada no período. Então você, né? E eu quero que mostre técnico, eu quero que mostre hora que eu gastei para consertar esse cara, o que o técnico falou na época. Então, enfim, uma série de coisas específicas e a gente teve que construir esse relatório. Foi muito simples, menos de uma hora foi feito. Um relatório muito tranquilo, por mais que complexo ele seja, assim complexo no sentido de informações que ele traz, tá? É um relatório que, pô, com um clique eu já sei tudo do equipamento, né? Então antes eu tinha que abrir 3, 4, 5, 6 telas para ter informação. E aí com menos de uma hora a gente resolveu a vida do nosso cliente. E é isso. Isso foi uma oportunidade de negócio, foi vendida essa hora, porque o nosso produto é hora. O cliente pagou feliz da vida e hoje ele já está usufruindo dessa ferramenta aí. Tá? Então a gente está trazendo esse cenário para real para vocês verem que o que a gente está mostrando não é uma coisa fictícia, é uma coisa real do dia a dia de uma demanda que foi recente, tá? Então vamos lá. Então eu criei o relatório simples, só que o relatório não está trazendo informação. Então eu vou criar o cenário. Lembra que eu falei, gente, vamos trabalhar com cenários que a gente está gerenciando, que a gente está sabendo que a gente lançou, que foi R$5, 5 centavos, 2 horas, 3 horas, e lá no relatório precisa bater, tá? Então vamos lançar. Para isso eu vou lançar a informação. Você vai sempre trabalhar numa base de teste, né? Isso aqui tudo é informação de teste, né? Eu não vou me preocupar com isso. Eu também não vou mostrar o que eu estou fazendo, né? Assim, não vou explicar, estou mostrando o que eu estou fazendo, mas não estou explicando, porque é um teste, né? Então, teste a gente eu estou considerando que a gente já conhece, né? Essa parte do sistema, tá? Vou dizer que é uma OS, que é a necessidade dele, beleza? Então, defeito reclamado vai sair no relatório, tá? Porque esse é um campo que vai sair no relatório, beleza? Então, show de bola. Então, vou salvar aqui. Feito. Então, deixa eu mostrar os outros campos. Ressalva. Ressalva vai sair no relatório. Só para vocês verem. Por que eu estou fazendo isso? Não é porque eu estou treinando aqui com vocês não, tá, gente? Porque eu tô sabendo o que eu estou escrevendo e eu vou ter certeza que isso está saindo lá. Porque se eu não sei, eu faço ele bonitinho e não valido o conteúdo, eu posso estar trocando os campos, né? Muito comum, inclusive, tá? Pô, é anormal pegar um campo de análise técnica e botar no lugar de serviço executado, mas na correria ali o cara erra. Então, por isso que vocês têm que trabalhar com dado mapeado, né? Então, serviço executado, beleza? Então, show de bola, salvei. Show. Então o que acontece? Só que esse relatório. Tá. Eu também boto aqui, ó. Ressalva do equipamento. São campos que eu lembro que eu já coloquei lá e estou trazendo para cá, né? Então essa tela é a tela de OS, né? O cara usa aqui, tá bastante usada ali no dia a dia. Muito recurso, ela tem integração com e-mail, tem história de manutenção, é uma ferramenta essa aqui, faz gestão de OS, tá? Para o técnico. Então o nosso relatório é para atender esse especificamente eu escolhi a essa demanda, tá? Mas o céu é o limite. Beleza, só que ainda não vai sair, porque aí já entra um pouquinho da regra, porque
precisa ter base instalada. O que é base instalada? Só vou explicar o conceito para vocês entenderem. É o equipamento que eu estou dando manutenção. Tá? Então eu tenho uma parceria com um cliente. Esse cliente, eu conserto, vamos supor, eu sou um técnico de computador, então eu tenho 3 máquinas, esse cliente aqui tem 3 máquinas comigo, então o que acontece? Eu faço a manutenção dessas máquinas toda vez que dá problema. Aí ele vai me ligar e fala assim, pô, Rodrigo, essa manutenção aí tá muito... tô gastando muito, toda hora esse equipamento quebra, tal. Me fala aí tudo que você já fez para ele. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou buscar esse equipamento, né? E vou mostrar para ele, realmente não está compensando. Eu falo assim, ó, impressão sua, esse aqui não está quebrando, quem está quebrando é o outro, né? Então essa é a ideia. Por isso que eu preciso colocar a base instalada. Base instalada é o parque, a estrutura do equipamento, no caso eu sou um técnico nesse cenário, que eu coloquei dentro do meu cliente. Pode ser câmera que eu coloquei, pode ser uma catraca, pode ser um elevador, a gente tem cliente que vende elevador, né? Então pensa aí no algo que é o item que eu estou dando manutenção, que é patrimônio do nosso cliente, e ele né, manda eventualmente para eu consertar, e depois ele vai me cobrar o que eu estou fazendo nesse equipamento. A gente deu o nome desse equipamento de base instalada, porque é a base de parque do cliente que está instalado dentro da estrutura dele, beleza? É o nome, eu fiz questão de explicar o conceito de base instalada para a gente entender o que a gente está fazendo no relatório. Então, eu vou criar aqui uma base instalada. Eu acho que esse cara aqui não tem base instalada, deixa eu ver aqui. Base instalada, não tinha permissão, né? Eu vou colocar aqui permissão. E vamos criar ali uma base instalada rapidinho, né? Eu vou até pegar o cliente aqui para facilitar. Já vou lançar direto nele, né? Vou anotar aqui o código, o nome eu não me lembro, mais fácil o código, né? Então deixa eu ir lá na base instalada para a gente buscar esse cara ali. Estou com a base instalada aqui, lançada. Vou botar aqui qualquer produto, tá? Porque é o produto que eu dou manutenção. Deixa eu botar qualquer um aqui, tá? Isso aí não vai importar para o exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui sim eu vou botar o cliente que eu estou usando lá. Beleza? Tá. Show. Teste de porque eu vou botar aqui observação. Vai sair no relatório. Esse campo também sai no relatório, por isso que eu estou colocando aqui. Isso é porque eu já construí o relatório antes, tá, gente? Então, tá aqui lançado. Vou lá agora na minha ocorrência e vou amarrar esse item, né? Porque eu preciso montar o cenário para eu conseguir montar o relatório correto. Aí sim eu vou conseguir botar aqui, ó, ocorrência, incluir base instalada. Permissão, isso aí tudo é configuração, tá? Eu tinha feito a incluir base instalada, beleza. Então o sistema é muito robusto em relação à permissão, né? Vocês já conhecem, quem usa o sistema sabe, é o nosso diferencial, esse controle aí no detalhe de cada coisa que faz. Então agora eu vou conseguir incluir e vai trazer aqui o produto tá. Agora se eu tirar o meu relatório, vou filtrar pelo cliente esse cara aqui, tá? Aí eu vou lá na macro e vamos procurar o relatório e ele vai estar lá bonitinho. Histórico de manutenção, beleza? Então eu vou visualizar e vou trazer só desse cliente aqui, né? E aí a mágica vai acontecer, tá? Ó, vamos ver se os dados estão batendo. Esse relatório está montado, ó, é a empresa que eu estou logado, né? O nome do cliente, código do cliente bate, né? Muito importante o nome do cliente, o CPF, né? Formatado, ó, isso também é muito importante você deixar o teu relatório friendly. Muita gente cria ali campos e não formata ele, aí fica todos os números tudo junto, é horrível de ler. Então a gente tem que se preocupar com isso.
Aí beleza, OS, código 7, a data que criei, ó, defeito reclamar, bateu os dados. Análise técnica vai sair no relatório, bateu. Serviço executado vai sair no relatório, bateu. Ressalva vai sair no relatório, bateu. Técnico, horas trabalhadas, horas totais. Total da base instalada, tal, não tem, porque eu não alimentei. Beleza? É aí que entra o subrelatório. Beleza? Então os dados estão ok. O relatório ele precisa sempre ter página, né? Se concentre com isso, né? Uma linhazinha. Então o relatório tem que estar com a fonte legal, tamanho de fonte, né? Para eventualmente, se precisar imprimir, ele já está ali com a informação para fácil compreensão, tá? Então se preocupe muito com isso. Agora vamos ver esse cara como que é lá. A gente viu isso no item 2, no curso 2, mas vamos dar uma espiadinha, né? A gente viu também no item 2 como que instala, né, no curso 2, né, no dia 2, como instala o nosso gerenciador de relatório, como que configura, como que linka com RP. Então essa fase toda tá lá no item 2, não precisa se preocupar. Ah, meu Deus, como que ele criou isso? Como que ele linkou RP? Como que faz? Não se preocupe, porque a gente já ensinou isso na aula 2, só assistir lá e ser feliz, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui, né? Basicamente, eu criei ali sempre com header, né, separando, né, eu criei um agrupador. Eu primeiro, vamos entender aqui o que é, né, vamos lá vamos lá, insert group. O que é isso? Na verdade na verdade esse cara aqui eu não criei agrupador, eu criei a seção, deixa eu ver aqui, Group Expert. Não, criei o agrupador. Sim, aqui ó. Primeiro eu agrupei por empresa, né? Porque a gente quebrou esse relatório primeiro. Se eu tiver filial, primeiro ele vai quebrar por filial. Então se preocupe muito com isso, né? Depois ele agrupou por cliente. Tá vendo que ele vai criando uma árvorezinha? Chama isso de tree view, né? E a base instalada. Primeiro empresa, então se eu tenho 5 filiais, ele vai trazer tudo da primeira filial, depois os clientes, depois as bases instaladas desse cliente e as OS envolvidas. Então eu montei a estrutura isso. Por que eu montei assim? Saiu da minha cabeça? Não. O cliente pediu para ser assim. Então ele vai falar: ah, cara, você quer agrupar como? Ah, eu quero agrupar primeiro. Se você tiver duas lojas, você tem que saber provocar o cliente, né? Se perguntar. A melhor forma de provocar é perguntando: ah, mas se isso? E se aquilo? E mas se acontecer isso? E se você tiver 3 lojas? Mas se o cliente fez uma loja e fez o serviço na outra também, né? O cliente comum das duas empresas. Mas se não tiver base instalada, vai aparecer na OS, não vai aparecer. Então você provoca, né? No cenário que a gente trouxe aqui, o cliente quer, se ele tiver duas lojas, que é o caso desse cliente nosso, ele tem 2 filiais, então ele quer tudo em uma filial, depois mostra o cliente dessa filial que teve produto com manutenção, depois o produto com manutenção desse cliente. Beleza? Então na outra filial, se esse cliente fizer manutenção, vai aparecer esse cliente lá de novo e lá o que ele fez nessa outra empresa de forma separada, tá? Então eu criei esse agrupador. Tá, mas aí o cliente fala: Rodrigo, eu quero que envolva os técnicos, tá vendo que tá em branco? Envolva os técnicos e envolva a hora trabalhada. Aí eu falei: ferrou, porque o técnico tá em uma tabela que não tem a ver aqui, e o técnico também, as horas trabalhadas está em outra tabela. Então não tem outra forma de fazer se não for com subrelatório, tá? Então o que a gente fez? Vamos lá. Vamos entender, né? Nós pegamos aqui, criamos um relatório como se fosse do zero, tá? Colocamos a query dele. Um detalhe importantíssimo, ó, esse cara aqui não tem filtro, mas ele herda o filtro do pai, tá? Então, ó, quando eu boto aqui, ó, filtro 1, o sistema está dizendo: ó, cara, pega o filtro do pai, mas ainda não, ele não tem pai porque eu não fiz a amarração. Mas eu não preciso criar o filtro aqui porque os subrelatórios
vão ser aplicados, vão receber o filtro do relatório pai. Então não precisa se preocupar, beleza? Então não preciso ficar criando, mas tudo tem que ter amarrado à entidade principal, beleza? Se não tiver amarração, não tem problema também, né? Só não vou botar aqui o filtro, ele não vai aplicar o filtro do pai e vai ter o seu filtro próprio ali, né? Não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Eu venho aqui, histórico de manutenção de horas, então eu criei dois. Como ele queria os técnicos envolvidos em uma coluna, né? Ele mostrou até um desenho, tá? Foi muito fácil isso para gente desenvolver, porque ele já tinha esse técnico, né? Esse relatório antes no que ele fazia no Excel, e aí ele só transformou. Então facilitou muito, porque é o que eu sempre brinco. E é uma brincadeira verdade. Programar é o mais fácil. Difícil é compreender o usuário, compreender o cliente, né? Então a gente, né, vira um eterno consultor, perguntando e criando cenário para a gente conseguir pegar o que está na cabecinha dele e transformar no que realmente ele quer, né? Tem até umas tiradinhas aí na internet. O cliente pede um negócio, um parquinho, né? E aí você transforma, na verdade só cria um balanço, né, no final das contas. Então meio que acontece isso no dia a dia mesmo com a gente, tá? Então quanto mais você prototipar, desenhar mesmo no Excel ou no papel ou no Core, ou a gente usa muito o Figma, né, que é uma ferramenta de desenhar a tela. Ela é melhor antes de você começar a fazer, tá? Então beleza, então o cliente me mostrou esse Excel, falou eu quero o técnico. Então onde que está o técnico? Aí vamos lá, a gente foi lá e falou assim, meu Deus, o técnico está lá longe. Então vamos botar o técnico aqui para vocês entenderem. Vai vir aqui, tá vendo aqui, ó, hora trabalhada. Então o serviço talvez não vai ter, nem ter, né? Não tem. Deixa eu só cadastrar lá o serviço. É bom que a gente está vendo até como configura o setor de ocorrência todo, né? Virou um workshop híbrido, como configura serviço e como configura ocorrência e como monta relatório. 2 em 1. Então vou marcar aqui, ó, que é hora trabalhada, tá? Hora técnica para esse produto aqui 1, tá? Só para exemplo mesmo. É só do tipo serviço. Deixa eu ver aqui se tem algum serviço. Serviço. Aqui, ó, serviço. Beleza, achamos um servicinho aqui, ó. Maravilha. Então, vai ser código 30, tá? Então, código 30. Vou colocar lá. E aí o técnico foi no cliente fazer a manutenção, né? Aí bota aqui serviço 30. Ou pegou o OS para fazer manutenção interna. Vou botar aqui um bits. E ele falou, Rodrigo, ó, eu fui lá no dia 12/5/2023, às 10 horas, e fiquei também 12/5 até as 12 horas, tá? Não descansei nada. E ok, então ele incluiu aqui. E também, só para efeito de exemplo, né? Um outro técnico, vou botar aqui, 2, né? Ele também foi na parte da tarde, que o primeiro não conseguiu dar conta. Estou criando um cenário aqui, ó, hipotético, tá? 13 horas, tá? Então, dia 12/5/23. E ele ficou até às 17 horas. Ele ficou 1 hora descansando, então na verdade ele trabalhou só 3 horas, tá? Beleza, então esse é um cenário que nessa OS nós temos 5, né? E 5 horas usadas e 2 técnicos envolvidos, tá? Então o cliente queria isso. Eu falei, eu quero uma coluna, mostre. Mas se o técnico repetir, vamos criar mais um cenário aqui para ficar ainda mais maneiro. Vou pegar o mesmo técnico, o serviço aqui, MITS, 12. É isso que é o lance da coisa, tá, pessoal? Entender mesmo, porque aí se você, mas não preenche os dados direito, lança errado, teu relatório também não vai sair, não vai ficar fidedigno, né? Então vai furar. Então vou falar que ele foi hoje também, vamos botar ali, ó. Não, ele 12 também, 12/5. Voltou o primeiro técnico, tô criando cenários, né? Às 18 horas. 12/5/2023 e ficou até as 20 horas. Beleza, então o técnico.
Então, foi, pô, eu tive 7 horas de trabalho nesse cliente, né? Salvar aqui. Onde eu envolvi dois técnicos. Só que eu não vou repetir o técnico duas vezes, né? Então tudo isso você tem que pensar. E ele quer em outra coluna as horas, data de início e fim detalhada. Ou seja, não tem como amarrar uma coisa com outra, senão eu vou ter que ficar repetindo toda hora o técnico. Ele não queria isso, ele quer em uma coluna todos os técnicos envolvidos e em outra coluna todas as horas usadas. Não quer que essas horas usadas definem qual foi o técnico. Então ele me mostrou isso no relatório. Aí a gente começa a refletir, e agora, né? Vamos fazer isso muito tranquilo. Eu vou criar um subrelatório com a lista dos técnicos agrupados e outro subrelatório com detalhamento das horas, resolvi o problema e coloco esse relatório dentro do relatório principal. Pronto. Com o subrelatório minha vida resolveu. Então vamos ver como que vai ficar isso, né? Antes de fazer o subrelatório, eu tive que montar a query, né? Então a query está aqui, ó, 126, ó. O que eu estou fazendo? Eu agrupo os usuários, né? Essa hora a ocorrência de trabalho, isso aqui foi tudo explicado, as tabelas, todas em envolvimento no dia anterior, no dia 3, então assistam o dia 3. Então eu não vou explicar como que a gente chegou aqui, mas com a documentação do dia 3, você montaria tranquilamente essa query aqui, tá? Então eu estou pegando a hora trabalhada, lembra a coluna lá, a hora trabalhada, a listagem? Estou filtrando, amarrando, fazendo um join com a ocorrência, que é a tabela principal, e estou fazendo um join com o usuário, que é o técnico, e também estou fazendo um join com o colaborador, porque eu posso pegar o nome do colaborador, se ele for um colaborador fichado, e os mais dados ainda, tá? Estou colocando as queries padrões, sempre ativo igual a 1, a gente sabe que nosso modelo é sempre trabalhar com ativo, né? Todas as nossas tabelas trabalham com ativo. Colocamos aqui o modelo, porque o modelo é um item que eu não considero na minha query, também explicado na aula do dia 3, né? Foi semana retrasada. E a natureza também é uma outra condição fixa que eu preciso manter para não vir dado sujo. É uma coisa que você sempre tem que se preocupar. Beleza, então botei o filtro 1 que eu quero, coloquei o filtro 2, beleza, que eu quero também aqui. E eu quero também o filtro 3. Aí ele vai envolver ali o que eu preciso, certo? O filtro 1, deixa eu só lembrar aqui o que é o filtro 2. O filtro 2 é o serial, tá? É isso aí. Eu tenho que envolver o serial porque nesse caso aqui, essa base instalada não tem serial, mas eu precisaria envolver para ele aplicar aqui. Mas eu não vou filtrar para o serial, aí não vai ter problema. Aí eu fiz um group by. Cara, se tiver o que é o group by? Agrupa o usuário, tá? Se tiver dois usuários com nome igual, fica com um nome só, tá? Aí vamos o outro subrelatório, ele quer as datas. As datas eu já não posso agrupar, né? Aí o que eu fiz? Coloquei aqui a query com a hora inicial, a hora final, a quantidade de hora, lembra? 2, 3, 4, porque ele quer a soma. Então eu já trago o dado pronto, não vou precisar fazer conta nenhuma no relatório. Faço um join com ocorrência novamente, que é a minha entidade principal. E o ativo na jogada, ele precisa existir, né, sempre. E a mesma coisa, filtro aqui é exatamente igual do item 1. Do item 1 e do item 2, né? Do pai e do filho. Então tá aqui a segunda query. Então essas queries são o subrelatório. Então eu tenho a query histórico de manutenção, estou jogando para outro relatório, tá vendo? Um subrelatório, que é um relatório principal. E a 126 também, que é do técnico, aqui amarrado a esse RPT. Lá na minha mágica lá, eles aqui, ó. Só que eles, tá vendo que a diferença dos outros? Os outros tem o header, tem o pg header, tem o group by. Não, ele não vai mostrar porque o pai já está mostrando. Então ele simplesmente vai pegar a informação que eu quero para exibir como um campo, cara. É isso que é maneiro. O usuário vai achar que é um campo, mas na verdade é um relatório ali dentro do outro. E o técnico está aqui. Então eu já montei isso.
Então isso já está pronto, a gente já aqui é o como que monta os campos, como que eu aumento, como eu diminuo, como que eu suprimo. Isso tudo está na aula 2, né? Então a gente já criou, a gente já assistiu a aula 2 aqui e vamos já montamos o relatório para ser objetivo. A única coisa que eu tenho que fazer é um processo simples. Primeiro, no RP eu tenho que dizer, cara, vocês são amarrados, tá? Como que eu faço isso? Lá no relatório principal tem a abinha aqui, ó, subrelatório. Eu vou simplesmente buscar os caras. Só que, se vocês perceberam que isso já estava logo no início, né? Histórico, ele já estava assim. Só que, eu vou repetir o erro agora vocês conhecendo o que a gente fez. Ele vai dar pau. Por quê? Ele vai dar pau. Vou botar aqui o cliente que a gente está testando, né? Porque nosso cenário tem que ser sempre. Ele vai dar referência de objeto. Por que deu essa referência de objeto? Porque lá eu estou dizendo, cara, teu relatório principal tem 2 filhos. Beleza, fiz a amarração no lado do RP. Mas eu tenho que fazer essa amarração no lado do relatório também. Então, eu tenho que vir aqui, simplesmente, muito simples, no relatório, né? Principal, e vou incluir um subrelatório. Botão direito, insert, subreport. Aí ele vem aqui, coloca, aí ele faz assim, pô. Peraí, deixa eu ampliar aqui. Vou organizar para depois a gente insert, subreport. Então, eu vou procurar um existente, certo? Ele pede para criar um novo, você viu ali, né? Ou você pode ter um wizard, que é um assistente, onde ele vai te dando next, você vai montando, muito fácil. Só que eu já criei, né? Porque a gente já assistiu a aula 2, já está pronto o relatório lá. O que eu vou botar primeiro? O técnico, né? Primeiro o técnico. Show de bola. Dei ok, tá aqui o técnico. Só que esse é um grande erro que a gente comete. Eu fiz a amarração, coloquei o subrelatório, mas não fiz o link. Eu preciso linkar que esse relatório filho ele vai ter uma amarração com o pai. Então eu preciso dizer, cara, quando você tiver na OS 10, me traz os técnicos da 10. Quando tiver na 11, me traz os técnicos da 11. Só eu jogando o relatório aqui não funciona. Eu preciso fazer essa amarração. Esse é o pulo do gato, tá? Que é o change subreport links. Então eu preciso dizer qual vai ser o meu link. Só isso. Aí ele já, quando eu falei qual que é, né? Seria uma espécie de inner join, né? Inner join não, left join, porque se não tiver informação no filho, ele vai trazer mesmo assim. Então seria uma espécie. Então esse é o pulo do gato. A gente já teve casos do cliente ficar um consultor nosso ficar um dia inteiro porque a informação não trazia condizente à iOS. E aí quando ele chamou, né, a gente só viu e fez a amarração do link. Então não é um caso assim de esquecimento normal. É comum porque ele tendencia a não fazer. Por isso que eu falei logo no início que você não precisa ser do mesmo mundo. Porque aqui eles são do mesmo mundo. Como diz um cliente nosso, do mesmo universo. Por quê? Eu estou trazendo os técnicos da ocorrência. Então eu estou fazendo o link. Certo? Mas se fossem informações que não são do mesmo mundo, do mesmo universo, ó, eu quero a venda, mas eu quero a inadimplência dos clientes que não estão nessa venda, ou seja, não tem amarração nenhuma, certo? Uma coisa não é amarrada à outra, então elas são de mundos distintos, então por isso que é necessário, não tem a necessidade de fazer esse link, né? Por isso que a gente tem que dar essa inteligência na hora de lançar para ele fazer. Ele não vai fazer isso automático e aí entra o erro. Quando eu quiser que seja informações amarradas, beleza? Então, ok aqui, incluir o tem, depois eu vou formatar, tá? Insert, vou criar um outro subreport. Agora eu vou botar quem? Vou botar o nosso amigo hora trabalhada. Show de bola. Já tá pronto. Só que se eu visualizar aqui, ferrou, né? Vai funcionar, vai ficar lindo. Não vai dar pau, vai fluir, mas vai ficar feio, né? Que tá aqui de qualquer jeito. Vou visualizar para vocês verem. Visualizei. A informação está trazendo ó, os 2 técnicos e as horas do jeitinho que ele pediu e as horas trabalhadas aqui, certo?
Só que eu não vou deixar assim, eu vou transformar isso como um campo, né? Então eu vou voltar lá no Crystal Report. Primeira coisa é tirar essa borda, né? Então eu venho aqui, ó, Format Object, eu venho aqui em Border, eu tiro None, porque ele não precisa ter borda, uma coisa que a gente põe padrão, mas normalmente. Outra coisa que eu uso muito é esse carinha aqui, ó. Ele não se preocupe com fonte, tá? A fonte ele herda do tamanho da fonte, tipo da fonte do relatório mesmo, tá? Você tem que colocar lá o tamanho da fonte que você quer e não aqui, que aqui ele deixa com essa letra maior, a gente acha, tá com a fonte maior, mas não, ele vai herdar do relatório anterior. Então cliquei aqui, ó, cliquei no técnico, isso aqui também é a dica de ouro. Eu vejo às vezes o pessoal construindo, a gente tem um time que desenvolve bastante relatório e tal, e eles ficam arrastando posição para cá, para ficar do tamanho de cá, arrastando aqui na mão, esquece, tá? Isso sempre vai dar errado. Você vai clicar no campo que você quer que ele seja do mesmo tamanho, botão direito, size, same size. Olha que beleza. Ah, Rodrigo, mas tá para a esquerda. Beleza, botão direito, size, alinhar, né? Left, então ele ficou na mesma posição. Ah, mas não está lá em cima. Eu vou agora alinhar com o que eu quero que seja de cima. Então, montar relatório no Crystal Report é sempre fazer isso. Né? Você nunca vai fazer nada no olhômetro, você vai sempre se basear num campo, senão seu relatório não vai funcionar. E outra coisa, eu estou fazendo até errado, sempre trabalhar no 300%, tá? Para você ter os mínimos detalhes de posicionamento, que quando você põe linha, cortando, se você não trabalha no 300%, você acaba comendo ali, achando que uma linha está em cima da outra, está na posição da outra, mas na verdade está ultrapassando a outra, né? Então você sempre tem que trabalhar no 300% ou no 400% para ser mais preciso. É uma ferramenta de design, né? Nada mais é que isso, né? Pronto, top, né? Então botei aqui alinhado ao topo, né? Então ele está na mesma largura, show? E outra coisa também, eu vou fazendo o outro é a mesma coisa, né? Vou voltar aqui para ficar como eu botei embaixo, né? Ficar mais fácil de... Aí você fica brincando aqui com o zoom, né? Então, Format Object, primeiro eu tiro a borda, pá, 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 lindamente, tudo certo. Aí eu venho aqui, para direito, same size, mesmo tamanho, beleza. Vou alinhar à esquerda, porque ele precisa estar junto. E no topo eu vou alinhar o coleguinha dele aqui do lado, alinhar topo. Pronto, tá feito. Vou dar aquele zoom 400% para ver se realmente está alinhado, belezinha, certinho, né? Um espaçozinho igual de cima. Poderia até colar mais um pouquinho, porque isso aqui, ó, no olho, no final, come muito espaço, tá? Isso aqui, ó, a gente acha que é pouco, mas um relatório que você depende de muito espaço para mostrar bastante informação. Esse, inclusive, é um relatório que está deitado, a gente viu também no dia 2 como que muda a posição do relatório, tá? Então, eu pulei isso. Ele não é um relatório na vertical, ele é na horizontal, né? Que é o modo retrato. Então, feito isso aqui, modo paisagem. Feito isso aqui, só que tem alguma coisa errada. Isso aqui está muito largo, né? Então eu tenho que voltar aqui o zoom para dar uma puxadinha para ele ficar, né, no esquema. Isso aí. Então olha que beleza. Então eu tenho um relatório com campos de subrelatório e tudo lindo, amarrado, hora trabalhada, o técnico, e meu cliente agora é mais um cliente feliz. Visualizei, tá aí, do jeitinho que ele quer. E é legal, ó, ele empurra para baixo. Se tivesse mais óleo, ele ia empurrando. Então, ou seja, esse técnico, quando o cliente me ligar, ó, me dá aí a manutenção de todos os equipamentos que eu tenho que você já fez comigo. Ó, amigão, na tua base instalada XPTO, parafuso, ó a observação dela. Lembra que eu botei a observação? Tinha até esquecido de mostrar. Teste de observação vai sair no relatório. Essa observação é da base instalada. Ó, teve a OS número 7, que foi feito no dia 13 do 5. Ó, a gente envolveu o técnico ADM, envolvemos o técnico MIDS. Ele ficou até 8 horas da noite trabalhando, né? E consumiu 7 horas de trabalho, né? Então isso é o tipo de informação que você vai dar. Olha que bacana, são 3 informações de 3 lugares
separados que eu consegui unir e dar uma informação consolidada e friendly, né? Isso que é legal, tá? Amigável. O cara vai ver aqui, vai pegar o relatório e vai compreender. Bom, pessoal, de subrelatório é isso, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Eu frisei a questão da amarração no RP, né, que eu acabei de mostrar. E não tá muito objetivo, porque como eu falei, o que é o grande lance é a aula 2, que é ela que vai mostrar como que a gente cria de fato do zero. O subrelatório nada mais é do que amarrar o que a gente criou do zero, tá? Então é isso aí. Obrigado por estar presente aqui com a gente por mais esse dia, esse sabadão. O próximo sábado não tem, mas o outro, né? Sempre um sábado sim, outro não, para vocês exercitarem. A gente está aí à disposição. Dúvidas, pode me chamar. Meu e-mail é rodrigo@mits.com.br. Fique à vontade de mandar a mensagem. A gente vai sempre estar respondendo, tá? Então valeu, obrigado e até a próxima.